Biografia de Nostradamus. Não se sabe muito bem por onde andou Nostradamus depois de sua partida de viagem. Sabe-se apenas que ele esteve em muitos lugares e percorreu a Guiana, o Languedoc, a Itália, a Lorena e a França. Fez-se provavelmente um médico itinerante, como era costume na época, andando de cidade em cidade, dando consultas e se tornando cada vez mais conhecido. Viajava em pequenos percursos, visitando os colegas e seus doentes e, sobretudo, adquirindo grandes conhecimentos científicos em todas as áreas, principalmente no campo da medicina. Segundo Jean Astruc, ele não se contentava em conhecer bem o país e os lugares por onde passava, mas cuidava de maneira especial de fazer conhecimento com os homens de sua profissão e de tirar algum proveito dos conhecimentos deles, como sinal de seu espírito e de seu gosto pelas observações. Ele fez em 2 livros muitos comentários sobre as diversas maneiras de praticar a medicina que tinha visto durante a viagem, as suas viagens, assim como anotou seu próprio julgamento dos méritos da maioria dos médicos com as quais se relacionou. Foi durante essas viagens que ele se demorou um pouco mais na Lorena, onde, segundo se diz, começou a deixar perceber sua habilidade em predizer o futuro. Nostradamus conta em que em Marselha a farmácia local era muito mal administrada, mas ele encontrou na cidade um homem sábio, Louis Renner. Fala dos farmacêuticos de Lyon, de Aix e de Savone. No entanto, sem que talvez ele mesmo se desse conta disso, em todas essas mudanças estava procurando um lugar para se fixar. Finalmente escolheu a pequena cidade de Salon, que fora relativamente poupada no meio de uma província que vinha de ser devastada pela guerra. Em 1536, Carlos V tinha ocupado a província, pilhara Brignoles e Saint-Maximin e tinha conseguido fazer com que lhe fossem abertas as portas de Aix, onde entrou triunfalmente no dia 9 de outubro, fazendo-se em seguida coroar rei de Arles e da província, lançando os seus exércitos contra esta cidade de Marselha. As 2 cidades estavam bem fortificadas e defendidas por numerosas guarnições. O imperador Carlos V foi obrigado a bater em retirada depois de ter entregue Aix à pilhagem. Dos 30.000 homens que tinha lançado nos combates, restaram apenas 5.000. Todos os outros foram mortos. Após essa derrota do imperador e sua consequente retirada, Francisco I, que estava com acampamento instalado em Avignon, seguiu para a província e viu as destruições causadas pelos soldados imperiais. Em Salon, o rei foi recebido pelos magistrados municipais, os cônsules, que lhe pediram subsídio para fortificar a cidade. No dia 11 de março de 1537, eles estavam reunidos para deliberarem sobre o assunto e, pela primeira vez na história da província, a ata de resolução deles foi escrita em francês. O rei não podia fornecer os recursos que lhe eram pedidos. Todavia, autorizou o lançamento de uma taxa extraordinária para fortificar a cidade. Por falta de recursos, a muralha só seria construída em 1550. Com a intermediação do Papa Paulo III, Francisco I negociou uma trégua de 10 anos com Carlos V. Os 2 soberanos se encontraram em Nancy. Na presença do Papa, fizeram um tratado, depois se separaram. O rei seguiu para a província e o imperador embarcou para Barcelona. Mas a paz estava longe de chegar àquelas regiões. Agora seriam as guerras religiosas que iriam fazer suas devastações. Depois de uma dezena de anos, a reforma até então circunscrita ao Luberon, velha terra dos Valdóis, haviam chegado ao condado de Vanacin, terra do papado. Os protestantes que tinham feito da pequena cidade de Merindol sua capital entregaram-se a uma campanha intensa, preparando abertamente os postulados reformistas e se esforçando para a conversão dos católicos às suas novas doutrinas. Diante disso, Francisco I não hesitou mais. Ele queria destruir a heresia antes que se espalhasse por toda a França e ordenou ao parlamento de Aix
que perseguisse os reformados, garantindo a sua fidelidade a Francisco I. Os protestantes de Merindol lhe enviaram uma representação composta de alguns dos seus principais membros. O rei não lhes deu ouvido e ordenou ao senhor de Grignan de se empenhar na extirpação da heresia e autorizou a organização de tropas para limpar a província daquela canalha, segundo escreveu François de Galfrid em sua História da Provença. A guerra entre Carlos V e Francisco I recomeçou logo. As tropas francesas evacuaram a Provença e ficaram de guarda à fronteira do norte. Os protestantes redobraram suas atividades e começaram a pilhar as povoações católicas e saquear a abadia de Senananque. O parlamento de Aix recrutou tropas e os enviou contra Merindol sob o comando de um certo capitão Paulin. Ia começar a devastação do país. Nesses lugares, escreveu Galfrind, os soldados começaram a praticar coisas horríveis. Degolavam os velhos que não podiam fugir para se salvar, depois incendiavam as casas visando punir nos bens aqueles que tinham fugido e que não podiam ser punidos em suas pessoas. Muitas carnificinas horrorosas foram praticadas. Os soldados imolavam a sua brutalidade tudo que encontravam em sua passagem. Homens, mulheres, jovens, velhos, todos sucumbiam à sua crueldade. Mas o máximo da punição foi reservado para Merindol, onde o próprio primeiro presidente comandou o saque. As mulheres que tinham se refugiado às igrejas eram violadas e depois atiradas do alto de rochedos. Aqueles que não morriam nas quedas eram acabadas a pontapés ou passadas pelo fio das espadas. As mesmas atrocidades foram repetidas em Cabrieres, no condado de Venancy. Os sitiados se defenderam, eles dispunham de algumas peças de artilharia e começaram a atirar com elas. O primeiro presidente mandou-lhes uma mensagem para que se rendessem, com a promessa de que suas vidas e seus bens seriam poupados. Os protestantes aceitaram a proposta e se renderam. 18 deles foram massacrados imediatamente na presença do comandante das tropas de Francisco I. Quanto às mulheres, foram encerradas no celeiro e aqui atearam fogo no castelo após um dito do presidente de que faria matar até os gatos. Todos os ocupantes foram massacrados. Finalmente, as mulheres sobreviventes foram levadas para a torre da igreja e atiradas de lá ao solo. Os raros protestantes que conseguiram se esconder nos campos eram caçados e remetidos para as galeras. Todavia, o vice-legado do Papa achava que as punições estavam sendo insuficientes. Ele queria que a maioria daquela gente fosse apagada para sempre e seus lugares arrasados. Quando exterminaram ou expulsaram todos os protestantes, as tropas de Carlos V, a Provença estava finalmente pacificada. A corte da França felicitou Grignan pela sua vitória. Roma e a corte pontifical não estavam menos satisfeitas. 10 anos depois, o Papa Paulo IV cada temperada, cada mulherada, cada temporada. 10 anos depois, o Papa Paulo IV faria do presidente cavaleiro de São João de Latrão o conde de Palatinado, sem se lembrar de todas as atrocidades que ele havia cometido. Mesmo depois de terminados os conflitos, os habitantes de Salon ainda viviam sob o terror das últimas batalhas. Se eles foram poupados pela guerra que rondou as suas portas, ficaram entretanto arruinados pelas requisições das tropas do rei. No dia 20 de setembro de 1542, tiveram que enviar ao campo de luta de Perpignan 8 cargas de feno, 45 toneladas de vinho e 50 cargas de aveia. No dia 7 de novembro do mesmo ano, tiveram que mandar para Marseille 100 homens equipados por eles, requisitados pelo oficial do rei da Provença. Além de tudo isso, a peste reinava endêmica. No dia 21 de setembro de 1543, os cônsules ordenaram que todos os novos habitantes de Salon fossem expulsos da cidade, do território da comuna. Nostradamus foi chamado a Aix para combater a epidemia. A cidade estava em pânico. O carbúnculo provincial, nome local da peste, deixava bem poucas chances de sobrevivência àqueles que contraíram a doença. César Nostradamus, filho do médico, escreveu o seguinte, abre aspas, as pessoas atingidas por esta doença perdem
incontinente toda a esperança de recuperação. Coçem-se elas mesmas em 2 lençóis brancos e fazem, mesmo em vida, suas tristes, lamentáveis exéquias. As casas são abandonadas e ficam vazias. Nas ruas os homens estão desfigurados, as mulheres lacrimosas, as crianças desvairadas, os velhos assustados, os mais fortes estão vencidos. Os animais são perseguidos, o tribunal deixou de funcionar, as casas comerciais estão fechadas, as artes cessaram, os templos estão solitários e os padres confusos. Fecha aspas. Aix da Provença já tinha sofrido com a peste no passado. Em 1348, a peste negra que tinha varrido toda a Europa matou 2/3 da população de Marselha. Em Aix, a epidemia se renovou em 1390, 1416, 1421, 1451, 1467, 1484, 1502, 1507, 1521, 1523 e 1530. Em 1521, o parlamento se refugiou em Manosque e só voltou a Aix 13 meses depois. Em 1523, todos os padres fugiram da cidade. Em 1530, o primeiro presidente do parlamento de Belmonte deixou a cidade antes de todos e se retirou para sua casa no campo, onde morreu logo, vítima da peste. Na verdade, não existia nenhum meio de se tratar as pessoas atingidas pela praga. Não obstante a moléstia estivesse sendo estudada desde longo tempo, Nostradamus, que estava sempre procurando estudar livros de ciência, tomou conhecimento dos trabalhos do médico árabe Muhammad Hassi, que desde o século X tinha estudado a peste. Sábios bizantinos traduziram seus escritos para o grego e depois para o latim. Suas obras mais célebres apareceu em Brescia em 1485. Pouco depois, foi um veneziano, Alessandro Benedetti, que publicou The Observation in Pestilentia em 1493 sobre a própria epidemia de Aix. Um outro médico italiano, Niccolo Massa, publicou ainda em Veneza Liber de Febre Pestilentiale. Quando Nostradamus chegou a Aix, eleito e pago pela cidade, ele conhecia perfeitamente todas as características da moléstia. As observações clínicas estavam certas, mas o mesmo não se podia dizer da terapêutica. O remédio mais apreciado devia-se a um boticário famoso, Joseph Turel Mercury, cuja fórmula era a mesma de Nostradamus. Consistia em uma mistura de serragem de cipestre, íris de Florença, cravo da Índia e pétalas de rosa vermelha, tudo sufocado em ambar cinzento e apresentado sob a forma de pastilhas, a fim de expulsar o mal e o ar empestado. Não é preciso dizer que este remédio era de todo ineficaz. Os cadáveres se estendiam pelas ruas silenciosas da cidade, desertada por todos aqueles que tinham meios para fugir. Os presos faziam o penoso trabalho de carregar os mortos e lançá-los por cima das muralhas, sem que fossem enterrados. Por vezes, súbitos ataques de cólera sublevavam a população. Então eram massacrados judeus leprosos. Seguido uma velha tradição, quando na grande epidemia da peste negra, 40 judeus tinham sido chacinados numa única noite em Tolon. A peste se juntava à fome. Na cidade não se encontravam moleiros que quisessem moer o trigo, e nem padeiros que quisessem fazer o pão. Em Aix existe o Hospital de Saint-Jacques, fundado em 1519 pelo cônsul Jacques de Laroque. Mas todos os que recorriam a ele para tratamento morriam imediatamente por causa da falta de higiene. Nostradamus recebeu de parte das autoridades municipais todos os poderes para combater a epidemia. Sua primeira impressão é aterrorizante. Abre aspas. A maior parte dos atacados pela moléstia entra em frenesi no segundo dia. Este que cai em frenesi tem logo os corpos tomados por manchas e morre subitamente. Depois os mortos têm os corpos cobertos de manchas negras. O contágio é tão violento, tão maligno, que se alguém se aproxima a 5 passos de um empestado, contrai a enfermidade. Quando é feita a visitação por toda a cidade, joga-se para fora dos muros todos os contaminados e mortos. No dia seguinte, outros, e em maior número, são encontrados. Finalmente, não se encontra nenhum medicamento que sirva contra a peste melhor do que a composição a de Joseph Turel Mercury. Todos aqueles que trazem as pastilhas na boca não são contaminados, até que enfim encontrou-se, por várias experiências comprovadas, esta coisa que preserva o mundo do contágio. Para aqueles que não podem usá-la, a morte é tão súbita que o pai nem pode dizer quantos filhos tem no momento. Muitos atacados pela peste são jogados nos poços, outros são atirados da rua pelas janelas. Resumindo, a desolação é tão grande que, se tendo ouro e dinheiro na mão, frequentes vezes se morre por falta de um copo d'água. Fecha aspas. Nostradamus procurou imediatamente a ajuda de seus confrades de Lyon, e em particular
Sarrazin, que segundo alguns era seu amigo desde viagem. Sarrazin estava tão desarmado quanto ele para combater a peste. Ele não sabia de nenhum remédio, a não ser aquele de pedir a Deus, e a propôs a Nostradamus, que respondeu fazendo elogios à reforma. Ao final de 6 meses, a epidemia desapareceu por si mesma, depois de ter matado a metade da população de Axi. Apesar de seu devotamento, aliás, muito meritório, Nostradamus não tinha podido fazer contra ela. Quando retornou à Salom, gozava da estima de toda a população sobrevivente de Axi, certamente não pelo que conseguira fazer, mas pela corajosa tentativa de lutar contra o terrível mal. Os magistrados de Axi recompensaram-no oficialmente, voltando-lhe uma pensão anual que lhe seria paga durante toda a vida, além de mandarem fazer um retrato dele para ficar na cidade. Os mais ricos lhe deram muito presentes, que ele distribuiu pelos pobres. No ano seguinte foi a vez de Sarrazin recorrer a Nostradamus, porque a peste estava atacando na cidade de Lyon. Este foi para Lyon e indicou ao colega os medicamentos que havia empregado em Axi, mas Sarrazin não fez caso deles e os habitantes da cidade continuaram a morrer. Para não desprestigiar seu colega, Nostradamus começou a tratar os doentes secretamente, mas depois, atendendo a certas perguntas insistentes da população, ele disse, abre aspas, vou socorrê-los, mas deixe-me fazê-lo à minha maneira. Eu tenho em alta conta o celebre Dr. Sarrazin, meu colega, mas como meus medicamentos são diferentes dos deles, desejo que vocês escolham aquele que ficará como médico de sua cidade. Peço que faça sua opção agora mesmo por um ou por outro, por mim ou por Sarrazin, fecha aspas. Todos responderam, escolheremos o Dr. Nostradamus, o salvador da cidade de Axi. Sarrazin, inteirado dos acontecimentos, não fez nenhuma crítica ao colega. Um mês mais tarde, a epidemia tinha acabado na cidade e Nostradamus voltou para Salom. Assim que chegou à cidade, ele foi apresentado a Anne Ponsard, ou Pons, viúva de um certo Jean Baulimer, com a qual teria 6 filhos, 3 moços e 3 rapazes, ao mais velho dos quais César ele dedicaria as suas centúrias. Este mesmo César publicaria em 1614 uma história crônica da Provença, antes de morrer. Em 1619, vítima da peste, o contrato de casamento de Nostradamus com Anne Ponsard foi feito pelo tabelião Etienne Rosier no dia 11 de novembro de 1547 em Salom. O casal ocupou uma casa que ainda existe nos nossos dias no quarteirão Fahrenroux, próximo do castelo. Todavia, Nostradamus ainda não ficaria definitivamente sossegado na Provença. Em 1549, sabe-se que ele estava em Gênova, sempre à procura de novos medicamentos. Em Savona, ele encontrou o boticário Antônio Vigergio, que lhe forneceu a receita de um xarope laxativo e o ensinou a fabricar vários outros medicamentos de sua composição. Mas foi também nessa ocasião que ele começou a se interessar mais vivamente pela astrologia, ciência tão perigosa, porque astrólogos, astrônomos e alquimistas eram acusados de práticas que a igreja considerava como falsa ciência. Uma tal acusação por vezes conduzia à fogueira, outras vezes levava às mais altas honrarias. Desde a antiguidade, houve interesse pelos signos do zodíaco, pela influência dos planetas sobre o destino dos homens e pela observação dos fenômenos celestes. Estudava-se o assunto através de uma ciência exata, a astronomia, e de uma ciência conjectural, a alquimia. Mas essa última, sobretudo um objetivo prático, conseguiu a transformação dos metais, visando obter o ouro, mesmo que o processo exigisse a invocação dos poderes do inferno. Era nesse ponto que a igreja intervinha. Se ela não condenar fortemente a astrologia, os signos do zodíaco esculpidos às portas da igreja já atestam isso. Se admitir a astronomia com a condição de que seu estudo não pusesse em dúvida os ensinos tradicionais das escrituras, ela por vezes confundia alquimistas e mágicos e classificava como feiticeiros aqueles que se entregavam à procura da pedra filosofal, sendo que punha essa busca à conta da influência dos judeus. É bem verdade que os primeiros grandes espíritos científicos da Idade Média eram judeus espanhóis influenciados por sábios árabes. Nostradamus tomou sempre o maior cuidado para se evitar qualquer incursão no domínio da alquimia, pelo menos abertamente. No entanto, sabe-se que desde sua juventude dedicou-se à astronomia e à astrologia, consideradas como fazendo parte dos seus estudos médicos.
Era muito importante levar em conta a conjunção da Lua e dos planetas para fazer a colheita das plantas medicinais, como era igualmente importante estar ciente do signo zodiacal de um doente, para saber que remédio se deveria recitar para ele. Desde o século XIII, a astrologia era ensinada na Universidade de Bolonha, dizendo-se mesmo que um doutor que não conhece a astrologia é como uma sentinela que não pode enxergar. Os mais altos personagens da época não tomavam nenhuma decisão sem consultar seus astrólogos pessoais. O filósofo escocês Michel Scott tornou-se astrólogo do imperador Frederick de Hohenstaufen e viveu na corte de Palermo. Santo Alberto o Grande, um dos mais eminentes pensadores da Idade Média, entregava predições que, sob o nome de Grande Alberto, são impressas ainda nos nossos dias. Ele recebeu ensinamentos de Michel Scott. O rei Afonso X da Castela, conhecido como Afonso o Sábio, fez seu astrólogo judeu Isaac Ben Sade executar as tábuas afonsinas, nas quais figurava o movimento dos planetas conhecidos. Em 1524 seria publicado em Lyon por Jean de Vatiguero o Liber Miserabilis, que produz, entre outras, as profecias de São Cesário, bispo de Arles, de 503 a 543. Ele previa uma série de catástrofes, entre as quais, em 1525, abre aspas, a tomada, a espoliação e a devastação da mais ilustre e mais famosa cidade, capital e senhora de todo o reino da França. Toda a igreja em todo o universo será perseguida de maneira lamentável e dolorosa. Ela seria despojada e privada de seus bens temporais, e não haveria personagem tão grande na igreja que não se devesse sentir feliz de apenas ter a sua vida poupada. Todas as igrejas seriam maculadas e profanadas, e todo o culto público cessaria por causa de ódios furiosos, fecha aspas. São Cesário previu também cataclisma, tremores de terra, fomes, epidemias, a devastação de Campanha e da Lorena pela Irlanda, a Sicília e a Inglaterra, e em seguida o aniquilamento desta última por um jovem cativo que retomará a coroa de Lis e estenderá seu domínio sobre todo o universo, fecha aspas. Finalmente, um papa e um imperador se unirão para converter quase todos os infiéis, mas principalmente os judeus, o que levaria o mundo a uma nova idade de ouro. Infelizmente, os homens retornarão às suas antigas iniquidades e seus crimes serão piores do que antes. Por causa disso, Deus adiantará o fim do mundo, fecha aspas. Profecia assaz, curiosa em verdade, que contém um certo número de elementos exatos. A conturbação da igreja pôde ter sido cumprida com o surgimento da reforma em 1525. Francisco I seria vencido em Pavia e levado a prisioneiro para Madrid. 2 anos mais tarde, Roma, e não Paris, seria saqueada pelas tropas do condestável de Bourbon. Um dos maiores teólogos da Idade Média, Pierre Daly, que sustentou no Concílio de Constância em 1500. Em 1414 e 1418, a teoria da supremacia dos concílios sobre a autoridade dos papas acreditava na astrologia. Em sua obra, publicada bem depois de sua morte em Viena em 1490, o que seria reimpressa em Veneza em 1594, ele fazia coincidir as revoluções e as quedas dos impérios e das religiões com as conjunções dos planetas. Sustentava que o dilúvio, o nascimento de Jesus Cristo e os principais acontecimentos considerados milagrosos poderiam ter sido previstos pelos astrônomos. Alguém disse no século XIX que ele tinha anunciado a Revolução Francesa em 1789, ao escrever, abre aspas, se o mundo existir até lá, haverá então grandes e numerosas vicissitudes e revoluções assustadoras, sobretudo nas leis, fecha aspas. Um pouco depois de Pierre Daly, Jean de Mille, bispo de Ratisbonne, conhecido sob o nome de Régio Montanus, também predisse a revolução, abre aspas, após 1000 anos completos depois do parto da Virgem, e que se passaram mais 700 anos, o ano 88 será muito assustador e arrastará com ele tristes destinos. Nesse ano, se toda a raça perversa não for atingida de morte, se a terra e o mar não forem aniquilados, pelo menos todos os impérios do mundo serão violentamente agitados e haverá um grande luto por toda parte, fecha aspas. Richard Rorschach, cônego de Langres, fala do fim do mundo. Ele publicou uma série de obras, ora em latim, ora em francês, em 1542. O livro do estado e da mutação dos tempos, provando pela autoridade das Sagradas Escrituras e por razões astrológicas que o fim do mundo está próximo. Lyon, 1550.
Elementos e princípios da astronomia, com vários capítulos dedicados à astronomia, principalmente aos horóscopos. Paris, 1552. Todas essas predições e obras destinadas a um público letrado assemelhavam-se entre si. Elas anunciavam batalhas, cataclismas, divisões na igreja, depois um Salvador que será um rei, finalmente, após um breve período chamado de a Idade de Ouro, o fim do mundo. Esse mito do Salvador não é novo. Virgílio já tinha feito alusão a ele em sua quarta ecloga, ao anunciar o nascimento de um filho ao imperador Augusto. Para o uso do povo desde o século XV, apareceram almanacs com conselhos sobre a vida prática, a agricultura, a higiene, com informações sobre o calendário e as fases da lua, reprodução dos signos do zodíaco e predições astrológicas simplificadas. A igreja, que então passaram a ter sérios problemas com a reforma, hesitava na conduta a ser adotada com os astrólogos e adivinhos. Lutero prefaciou uma obra sobre a astrologia de Johann Lichtenberger, que previa o aniquilamento do papado. Então o Filho do Homem atravessa os mares, levará um sinal maravilhoso à terra de promissão. O imperador e o Filho do Homem seriam vencedores e fariam reinar a paz em todo o universo. Calvino fará queimar vivo o médico Michel Servet, suspeito de heresia, mas sobretudo de praticar a astrologia. Quanto aos papas, só em 1563 passariam a condenar os livros de magia, de sortilégio e de astrologia, o que de resto não impedirá que eles continuem a ser publicados. A rápida expansão dos métodos da impressão é a causa do sucesso da astrologia entre os homens da Renascença, do mesmo modo que é responsável pela rápida difusão das ideias da Reforma. Com o alargamento dos conhecimentos científicos desde o início da Renascença, a astrologia e a astronomia tornaram-se inseparáveis. O astrônomo astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, depois o polonês Copérnico e depois dele Kepler, estabeleceram as primeiras leis da mecânica celeste, utilizando suas descobertas para a execução dos horóscopos. Na corte da França, existia um cargo oficial, o médico astrólogo do rei Francisco I, no decorrer das guerras na Itália. Ele contratou o serviço do médico astrólogo Vico Mercato. Catarina de Médici e Henrique III foram mais além, serventes da astrologia e do ocultismo. Mas o texto que atraiu a atenção de Nostradamus foi o de um dos maiores matemáticos de seu tempo, também astrônomo, relojoeiro, gravador e cartógrafo, Alonso Finer, natural de Brian Sonais. Era filho de um médico que, segundo seu biógrafo, André Trevet, em 1584, era filósofo excelente, sendo também profundo conhecedor das matemáticas. Nascido em 1594, Orence Finer já era conhecido em 1517. Quando Francisco I ouviu falar dele, colocou a seu serviço e o levou para a Itália, prisioneiro, depois da Batalha de Pávia. Em 1525, ele foi solto, ao mesmo tempo em que o rei nomeado primeiro leitor de matemática da Universidade de Paris, posto que ocuparia até a sua morte em 1555. Sua obra científica é prodigiosa. Ele estudou a quadratura do círculo, comentou a geometria de Euclides, dedicou a Francisco I uma geometria prática, resumiu suas pesquisas matemáticas numa magnífica obra Prometheus, da qual ele mesmo gravou as chapas e chegou a recopiar obras de alquimia. Finalmente, Orence Finer construiu para o cardeal Carlos de Lorena, irmão de Duque de Guise, um relógio astronômico que ainda pode ser admirado e restaurado em 1969 na biblioteca de Santa Genoveva, em Paris, com a finalidade de tornar suas pesquisas conhecidas de um público maior do que
o que tinha com os estudantes de Sorbonne, com os humanistas de seu tempo. Ele começou a publicar desde 1529 um almanaque das matemáticas, e em seguida passou a redigir outros almanaques em francês, os quais iriam inspirar Nostradamus mais diretamente. Em 1543 apareceram e se espalharam por toda a França os canons e documentos bem completos ensinando o uso e a prática dos almanaques, comuns às quais se dá o nome de efemeríades, breve a isagógica introdução à astrologia judiciária para saber prognosticar as coisas do futuro por meio das ditas efemerídes. Tudo fielmente e claramente redigido em língua francesa por Horace Fine, leitor de matemática do rei da Universidade de Paris. Esse opúsculo de 74 páginas, de formato pequeno, era dedicado ao muito nobre senhor Monsieur Mestre André Blondet, conselheiro do rei Nosso Senhor e tesoureiro geral de seu erário. Horace Fine, matemático do dito senhor Saúde. Nele se encontravam informações sobre os eclipses, sobre o movimento dos planetas, sobre a maioria de encontrar o verdadeiro lugar e o movimento da lua exatamente ao meio-dia, sobre a divisão do zodíaco e a natureza dos 12 signos. Seguia esse conselho para saber melhor e mais seguramente prever a variação do tempo e a mudança do ar pelas conjunções, quadraturas e oposições do Sol e da Lua. E ainda recomendações para se processar flebotomia ou sangria, para se tomar remédios para semear e cultivar as árvores e as vinhas. Aprendia-se, por exemplo, que Saturno, estando em quadratura com a Lua, era bom para se fazer negócio com pessoas idosas, trabalhar a terra e a vinha, semear e plantar árvores, fortificar castelos e fundar cidades. Se Marte estivesse em quadratura com a Lua, era perigoso tratar de assuntos com gentis homens, cavaleiros especialistas na arte da alquimia. Ao contrário, o Sol estando em aspecto sextil com a Lua, era bom ter negócios com os reis, príncipes, gente sábia e conselheiros, requerer direitos, ofícios e procurar algumas posições de dignidade. O almanaque terminava certamente pela parte mais interessante para seus contemporâneos, aquele que cuidava das profecias. Em seguida, um tratado singular de Albabice, recentemente traduzido em francês, tratando das conjunções dos planetas em cada um dos 12 signos e seus prognósticos e revoluções anuais. Consta de 8 páginas, começando assim, abre aspas. Se você desejar saber a cada ano sobre aquelas coisas que lhe são caras, e se o ano será bom ou não para os seus negócios, olhe qual o signo que está entrando no seu horizonte, a hora em que o Sol entra no primeiro minuto do signo de Áries, porque o planeta que estiver então no dito signo será o senhor do dito ano. Fecha aspas. Em seguida, ele passa as profecias propriamente ditas. Saturno entrando em sua primeira casa ou signo, tudo que é preto, o ferro, o chumbo, os tecidos de lã negra estarão caros. Ao contrário, se Saturno ocupa o quarto, nono e 10º lugares, essas coisas de nenhum modo estarão caras. A conjunção de Saturno e de Júpiter sobre o signo de Áries significará a próxima aparição de uma seita nova. A melhor conjunção é, sem dúvida, aquela de Júpiter, de Vênus, de Mercúrio e da Lua. Haverá grande crescimento das coisas boas, os homens estarão inclinados à bondade. Haverá muita chuva e boas colheitas, os escrivães farão bem o seu trabalho, o gado estará de preço baixo e as águas doces crescerão grandemente. Mas se Saturno e Marte, ou Marte e Júpiter, ou Marte e Mercúrio, ou Marte e Vênus forem encontrados em conjunção, haverá guerra no Oriente, grande derramamento de sangue dos árabes em seus países serão destruídos e seus homens de armas serão presos e espalhados em diversas regiões. A conjunção de Vênus e de Marte sobre o signo do touro fará com que as mulheres fiquem revoltadas contra os homens. A conjunção de Saturno, de Júpiter e de Marte sobre o mesmo signo de touro trará catástrofe. Os imperadores e os reis perderão seus reinos ou, tomado de grande pavor, morrerão. E pessoas ligadas à religião, como cônegos e monges, abandonarão seus hábitos e morrerão. A conjunção de Saturno e de Marte, ou aquela de Marte e Júpiter sobre o signo de Gêmeos, trará a guerra na Armênia, porque os que invejam cairão sobre eles. E os moabitas promoverão guerras, matarão seus padres e irão para as montanhas, confiarem-se ao julgamento dos deuses. E do lado do Oriente virá
maravilhosamente um grande vento, Júpiter, Marte, a luz e o Sol estando juntos sob o signo de Câncer, serão vistos no céu vários sinais, como cometas e fogos volantes no ar, como com tremores da terra, as águas secarão, os frutos se estragarão, os navegantes morrerão nos mares, cidades e castelos, provocações edificadas e povoações edificadas na beira do mar serão tomadas de grande terror. E o vento do setentrião, chamado vento do norte, causará muitos danos neste ano. A conjunção de Saturno e do Sol sob o signo de Virgem fará com que ocorra na terra dos núbios sedições e lutas entre pobres e ricos. Saturno, Marte e Vênus sob o signo de Escorpião significa que o rei morrerá envenenado e os senhores usarão de má fé e terão má vontade uns com os outros. Júpiter, Júpiter e Saturno, sob o mesmo signo, anunciam que aparecerão falsos profetas introduzindo seitas novas. Todavia, a predição mais tranquilizadora refere-se a Aquário, pela conjunção de Saturno, de Marte e da Lua. E então nascerá um homem que trará grandes regozijos ao povo, e ao qual serão sujeitas várias nações. Os monastérios e os monges serão muito, e estes serão homens crentes em Deus. Entretanto, conclui Orensfine, quem quiser fazer seu julgamento sobre as coisas que deverão acontecer a cada ano, convém examinar atentamente as conjunções complexas e significações dos planetas, tanto com base nas informações aqui escritas, como também forçando a sutileza de seu entendimento, prestando atenção na natureza do signo dos planetas, precedendo assim poderá fazer certa previsão das coisas que vão acontecer através do querer e da graça de Deus. A análise do que se acabou de ler dá origem a muitas reflexões. Desde o início da linguagem de Orensfine é bastante clara, se compararmos com as de Nostradamus. Orensfine é um homem de ciência que sabia escrever ao mesmo tempo para um público de pesquisadores, diríamos nós hoje. Mas a fim de ser compreendido, ele escreve em latim, o que daria às suas obras uma difusão internacional para um público popular, enquanto que o estilo de Nostradamus, conforme se verifica, é hermético. Em seguida, seu almanaque encerra uma surpreendente mistura de predições ligadas ao meio camponês, interpretações políticas e militares concernentes, a maior parte das vezes a povos muito distantes. Depois ele dá as chaves para se entender o que foi escrito, coisa que Nostradamus jamais fará. Júpiter significa azeite, algodão, mel e dinheiro. Marte significa pimenta, escudos e todas as armaduras. O Sol significa ouro. Vênus significa toda gordura, aguentos, adubos, madeiras brancas, odoríferas, pérolas e ornamentos femininos. Mercúrio significa todos os grãos miúdos, obras de seda, nozes e coisas parecidas. E a luz significa incesto, leite, queijos e coisas semelhantes a estas. Os acontecimentos preditos, colocando de parte as colheitas, os fenômenos e cataclismos naturais, dizem respeito a povos e regiões que só um geógrafo conhece, com exceção dos árabes, conhecidos em razão das incursões dos bárbaros nas costas da Provença. É bem evidente que seriam pouco numerosos os franceses do século XIV capazes de saber onde ficava a Armênia ou a terra dos núbios. Quanto aos moabitas, somente aqueles que liam a Bíblia poderiam saber de quem se tratava. A mesma impressão é notada quando se trata de dizer a época que se produzirão os acontecimentos preditos. Somente os astrônomos e astrólogos seriam capazes de calcular a marcha, a conjunção dos planetas e estabelecer por este meio uma data aproximada. No domínio dos acontecimentos políticos, o hermetismo é ainda mais completo, conquanto Fine fala de imperadores e reis. Ele nada esclarece sobre quem está falando. Quanto a imperador, atribui-se esse título a um só personagem, o imperador do Santo Império Romano Germânico, que era Carlos V. Por aproximação, são às vezes designadas por esse título o sultão da Turquia e o imperador da China. Ele jamais faz alusão ao rei da França ou qualquer outro soberano europeu, mas ao rei do país. Finalmente, o Papa jamais é mencionado nas predições. Ele faz apenas alusões à insegurança da época. Do lado do meio-dia os homens se levantarão, desejando matar seus senhores, mas eles não poderão fazê-lo. Os servidores serão rebeldes a seus mestres e senhores. Os ladrões roubarão os rústicos das aldeias e os piratas despojarão os navegantes dos mares. As meretrizes e os mendigos roubarão meninos e meninas e os levarão em cativeiro.
Os homens incendiarão as casas e as colheitas, os bandidos assaltarão os viajantes nas estradas. Entretanto, para cada conjunção do planeta, o remédio se encontra ao lado do mal. Haverá grande crescimento de bens, homens inclinados à bondade, o rei do país fará justiça. Haverá grande abundância de trigo sobre a terra. Os escribas e médicos, astrólogos e padres se multiplicarão e serão honrados pelo povo. Uma outra fonte de inspiração de Nostradamus é o seu conhecimento das obras de um personagem estrangeiro, Teofrasto, de Hohenheim, mais conhecido sob o nome de Paracelso, que em 1536 publicou um tratado profético. Este era um médico nascido em Eisendeln, provavelmente em 1494, filho de um médico. Levou a vida errante de todos os praticantes da época. Cirurgião militar, serviço público de Veneza em 1522. Passou ao serviço de Cristiano II da Dinamarca. Trabalhou em seguida em Estrasburgo, onde entrou em contato com o reformador suíço Oelko Lampade. Depois foi para Bali, onde ensinou na escola de medicina. Chamou a atenção sobre a sua pessoa, queimando publicamente o canon do médico persa Avicenne, tido como a obra mestra da medicina acadêmica. A escola, em represália, caçou-lhe o direito de apresentar estudantes ao doutorado. Então ele retornou sua existência de médico itinerante. Foi visto em Colmar, em Esslingen e sobretudo em Nuremberg, onde continuou a atacar a medicina tradicional e a combater os tratamentos até então usados contra a sífilis. Em seguida foi para Appenzell, Innsbruck, Augsburg, enfim a Viena, onde foi recebido por Ferdinando, irmão de Carlos V. Morreu em Salzburg em 1541, depois de ter escrito uma obra científica, astrologia e alquímica considerável. Mas foram suas predições que o tornaram célebre. Redigidas em Nuremberg a partir de 1530, foram publicadas sob o título Prognóstico para os próximos 20 anos. Parece que em 1531 Paracelso observou um cometa e enviou um estudo desse acontecimento a Zurique, que fez publicar sob o título Interpretação do cometa que apareceu sobre a montanha no meado do mês de agosto de 1531 pelo Dr. Mestre Paracelso. Ele anunciou desgraça, muito sangue derramado e morte de homens ilustres. Ora, suas predições se realizaram. Neste mesmo ano, na Suíça, protestantes e católicos se enfrentaram em lutas encarniçadas. No dia 9 de outubro de 1531, os protestantes foram batidos e o humanista reformado Zwinglio encontrou a morte em combate. No mês seguinte, Oelko Lampade morria na cidade de Bali. Em 1536, Paracelso publicou sua obra mais importante, A Grande Cirurgia, pelo sábio e diplomado doutor das duas medicinas Paracelsus, concernente a todos os ferimentos resultantes de golpes de espada, de caçadas com um fuzil ou de tiros de guerra, concernente às descobertas da ciência antiga e da ciência moderna, sem nada omitir. No mesmo ano, ele fez imprimir em Augsburg seu prognóstico para os próximos 20 anos. Estava redigido em alemão, mas ele o fez traduzir para o latim por Marcus Tatius, professor de poesia em Ingolstadt, com a finalidade de ser lido por todo o público letrado da Europa. O prognóstico foi apresentado sob a forma de um almanaque ilustrado por duas gravuras em madeira, um representando um estudante sentado tendo uma esfera na mão e a outra mostrando os 4 ventos provenientes dos 4 pontos cardeais. Numa outra edição ele comentou: alguns 20 anos depois de minha morte, todos vocês jovens e velhos saberão o valor da minha ciência, que no presente é desconhecida. A verdade mostrará sua obra à luz do dia. Toda a falsa medicina será destruída, e com ela todas as outras tolices. Os homens descobrirão em meus escritos todas as forças benfazejas da terra e dos céus. Com todas as predições, as de Paracelso não se distinguem pela clareza. Ele se dirige a um soberano, mas qual? Pergunta. Tu não tens a sabedoria que a coroa requer, mas ao contrário, tens te insurgido violentamente contra a posição que ocupas. Tu tens feito muito mal. Uma pedra que tombará sobre ti esmagar-te-á sem piedade, porque tu tens derramado injustamente o sangue inocente e não tens reconhecido aquilo que deveria reconhecer, a saber, a responsabilidade de usar a coroa. Isto que tu tens desprezado te perseguirá de manhã e à noite, antes que tenhas contado até 3. Tu não encontrarás local de abrigo próximo daqueles que são teus aliados, porque eles mesmos deverão sucumbir.
tu não parás de obedecer à tua própria vontade. Isto é porque estás predestinado a te rodear de numerosas desgraças. Tu não tens reconhecimento, e é por isso que merecerás a punição que fere todos os soberbos. Se tu tivesse o tanto que acreditas de espírito e de inteligência, tu terias evitado a catástrofe. E olharias no espelho de algum outro que foi mais sábio do que tu. Mas não, também a tua sabedoria não vai além das tolices deste tempo. Não há ninguém tão bom que não possa se tornar mal quando ocupa um cargo elevado. Uma alta posição é uma fonte de orgulho e que não leva a nada de bom. Uma cabeça então se imporá a ti para que lhe sirva de membro e seja dominada em todas as coisas importantes. Ela será mais imperiosa ainda e lidará contigo sem nenhuma docilidade. Ela sobreviverá ainda no tempo em que tu não esperas e arruinará todos os teus desejos. Estás sendo governado por muitos como se estivesses dormindo, porque é preciso que alguém se lembre de que o governo de muitos é mau. É preciso lembrar-se de que é necessário uma só cabeça, não muitas, sendo esta a causa das dissensões, cada um agindo à sua maneira. Também não é conveniente que no governo alguém procure o seu bem-estar pessoal, devendo ocupar-se do interesse geral, porque a maior parte se recusa a isso. É necessário que sejam todos abatidos. O comandante que prescreve a união será obedecida, e eles exultarão as desgraças, oprimirão por longo tempo. Chegará então o tempo em que cada um será conduzido à sua pastagem, porque pastar a erva do outro é o que provoca os desentendimentos e as misérias neste mundo. Mas se cada um se recolhe ao seu próprio aprisco, haverá união. Como será bela para a pobreza a hora em que vier aquele que porá cada um sobre o seu próprio prado, não longe do número XL3. Então virá uma renovação e uma transformação que nos tornará como meninos que nada sabem das artimanhas, das astúcias dos velhos. Acontecerá assim nos tempos em que se contará 10, talvez um pouco menos, mas nada mais. Período longo se olharmos em termos de vida humana, mas que convém ter em conta de breve. Todas as ruínas e catástrofes acumuladas por esse leão rugidor que se viu crescer desde tantos anos serão desencadeadas em um piscar de olhos. Para aquele que for manso como uma criança viverá em felicidade, porque o saber humano engendra a inquietude e o sofrimento. Este texto caiu nas mãos de Cláudio Darito, um médico de Beaune, que havia se formado em Montpellier ao mesmo tempo que Nostradamus. Ele também se interessava por astrologia. Traduziu a Grande Cirurgia e depois publicou em latim, que lançou também em francês. No ano seguinte, sobre outro título, começou a estudar os signos do zodíaco e os planetas. Segundo ele, Saturno é frio e seco, melancólico, inimigo da natureza, destruidor desta e da vida humana, masculino e diurno, mal e mais desafortunado. Júpiter é quente e úmido, sanguíneo, amigo e conservador da natureza, masculino, diurno e o mais afortunado. Marte é quente e moderadamente seco, colérico, masculino, noturno, mau e um pouco desafortunado. O Sol é quente e seco moderadamente, masculino, diurno, afortunado por aspecto e desafortunado por conjunção corporal. Vênus é frio e úmido, de temperamento fleumático, feminino, noturno, de boa natureza e pouco afortunado. A Lua nos transmite a virtude e a impressão de todos os outros planetas. Da observação dos planetas das casas celestes é possível se saber de quantas maneiras as coisas chegam a seus fins. Saber se uma pessoa ausente está morta ou viva, se alguém irá ficar rico e quando, e se alguém terá uma casa ou terra que deseja, e se uma mulher está grávida ou não, e em caso afirmativo saberá se será um menino ou menina, etc. Jerome Carden, outro humanista, médico, matemático, astrólogo que se interessava pela interpretação dos sonhos, foi um desses personagens que por vezes aparecem em épocas de crise e revoluções. Aliás, é um dos poucos com Benvenuto Cellini que nos deixou uma autobiografia.
nascido em 1501 em Cardano, perto de Milão, sob um signo desfavorável, dito por ele mesmo. Com a idade de 12 anos, conheceu os princípios da geometria de Euclides, adquiriu noções de astrologia, depois frequentou a Universidade de Pádua e, sobretudo, a de Pádua, da qual se tornou reitor com a idade de 25 anos. Finalmente passou a exercer a profissão de médico. Foi então que ele descobriu sua impotência sexual. Eu levava várias pessoas jovens para dormir comigo, mas deixava todas elas insatisfeitas. Segundo ele, sua impotência se devia a uma conjuntura astral desfavorável, um sonho no decorrer do qual ele viu uma moça vestida de branco, o tornou viril. De capão eu me tornei um galo, e um tal galo que, se não me contivesse por causa de uma doença recente, teria corrido perigo de vida. Cuidou de se casar, sempre guiado pela influência de seus sonhos. Publicou uma prática de aritmética e depois, em 1545, em Nuremberg, fez editar Artes Magnae Sive de Regulus Algebricais, que lhe deu um renome em toda a Europa. Eu sou obrigado a qualificar esta minha obra de perfeita, porque ela quase excede os limites da perfeição humana. Esta obra conduziu ao estudo aprofundado da astrologia e, sobretudo, à confecção de horóscopos. Aproveitou seu conhecimento de astrologia para fazer predições e publicou 6 folhetos ilustrados com gravuras sobre madeira, que foram difundidos em Veneza em 1534, sob o título de Pronostici, o vero judicio generale, composto. Em 1552 ele viajou para a Escócia. O arcebispo de St. Adrien, John Hamilton, doente, mandou chamá-lo para que fosse cuidar dele. Em sua passagem por Paris, encontrou Ferner, o médico de Henrique II, que acabava de curar Catarina de Médici, sua esposa, de sua esterilidade. Ferner levou o colega para visitar os tesouros da abadia de Saint-Denis, onde se encontrava o chifre de um unicórnio inteiro intacto. O unicórnio é um animal fabuloso entre as bestas da Idade Média e da Renascença, que simbolizavam um só tempo a força e a virgindade, cujo chifre passava a ser o mais eficaz dos contravenenos. Na Escócia, Jerome Carde teve a sorte de curar o arcebispo, e imediatamente todos os nobres do país se interessaram em consultá-lo, não apenas para tratamento de saúde, mas, sobretudo, para que ele lhes fizesse os horóscopos. Sua fama chegou ao rei da Inglaterra, Eduardo IV, para quem Carden fez o horóscopo predizendo um reinado longo e glorioso. Desgraçadamente, o rei morreu com a idade de 17 anos, e um médico astrólogo encontrou-se numa situação deveras embaraçosa. Então ele explicou: eu gastei muito tempo para levantar este horóscopo, e ele me parecia sempre imperfeito. Se antes de entregá-lo eu tivesse consultado a direção do sol e da lua, o perigo de morte do rei seria claramente manifestado. Mas em sã consciência poderia eu anunciar o fim próximo de um tão grande personagem? Pergunta. Cardan não tinha podido também discernir o fim do arcebispo Hamilton, que morreu em 1571. Jerome Cardan se inimizou com muitos humanistas, entre eles o mestre e amigo de Nostradamus, Scaliger, que refutou em 1555 nos exercícios esotéricos as teorias e os prognósticos de Cardan. Todavia, Scaliger lhe renderam homenagens ao saber de sua morte em 1576. Se foi grande o aborrecimento sofrido por Cardan, em seguida às minhas pequenas censuras, o desgosto que me aflige depois de sua morte é 10 vezes maior. Agora o mundo das letras está privado de um grande e incomparável sábio, e se ressente de uma perda que talvez nenhum dos séculos vindouros possa reparar. Espalhou-se um boato de que Cardan, tendo predito a sua morte e sentido que ela não ia acontecer na época prevista, deixou-se morrer de fome para não desmentir o seu horóscopo. Houve todavia um humanista que não acreditava nem um pouco nesse gênero de profecias, Cornelius Agrippa von Netzheim. Talvez porque ele também era alquimista e cabalista, além de exercer as funções de médico de Luísa de Savoia, mãe de Francisco I, tendo depois sido historiográfico de Carlos V. Em sua declaração sobre a incerteza, futilidade e abuso da ciência, escrita em latim em 1530, depois traduzido para o francês em 1582, uma espécie de resumo dos conhecimentos de seu tempo, ele fala da última das ciências matemáticas, a astrologia, também chamada astronomia.
tudo fábula, engano, não sendo mais do que imaginações poéticas. Para ele, os astrólogos eram homens sem fé e sem religião. Agripa lançava contra os astrólogos uma acusação perigosa. Eles não se deixavam guiar pela arte, pelas regras da ciência, mas por certas bruxarias obscuras. A astrologia não era mais do que uma falsa conjectura de gente supersticiosa que queria edificar uma ciência sobre a experiência de várias coisas incertas e duvidosas para que pudesse tomar o dinheiro dos simples, enganando e burlando eles mesmos e os outros. A astrologia, segundo ele, era uma ciência tão inexata quanto a interpretação dos sonhos. No entanto, esses charlatões e vendedores de mentiras encontram príncipes e magistrados que lhe dão fé em tudo o que fazem e dizem, os honram, dão-lhe segurança e salários públicos, ainda que a verdade seja esta. Não há homens mais perniciosos à coisa pública do que esses adivinhos que leiam o futuro dos astros, que leiam o futuro nos astros, que olham as mãos das pessoas, ou que interpretam os sonhos, gente reprovada por Deus e por todo aquele que crê nele. Depois ele fala dos filósofos e teólogos cristãos que acreditam na astrologia. Roger Bacon, Arnaud de Villeneuve, Pierre Apon, Guido Bonatti, e propagam falsidades e heresias perniciosas. Ao contrário, Pico de la Mirandola, cuja cultura serviria de modelo aos humanistas, prova com veementes razões que esta é uma invenção dos diabos e não dos homens, através da qual esses espíritos malignos querem perverter e derrubar toda a filosofia, medicina, leis e religião, para fazer a ruína do gênero humano. De fato, se alguém crê na astrologia, não pode acreditar nos milagres, porque todas as coisas dependem da força das estrelas. Os vícios são excusados como tendo descido dos céus em nós. A medicina influenciada pela astrologia é desviada de seus recursos naturais e é o que provoca a perversa das nossas superstições mortais, tanto para o corpo como para a alma. Quanto às leis, elas são inúteis, porque os astrólogos pretendem saber quando e por que meios alguém deve fazer alguma coisa e exigem que se confira a sua arte, o cetro e o comando sobre a vida e os hábitos de todos em geral e de cada um em particular, como tendo a autoridade do céu sobre todas as coisas. A magia é para Agripa paralela, então unida e ligada à astrologia, que é aquele que faz profissão de magia sem a astrologia não adquire nenhum valor e se ingra de todo fora de rota. Se os mágicos são tão poderosos como pretendem ser, eles encontrariam o meio de produzir rosas ou uvas maduras no mês de março, ao fazer crescer em poucas horas as favas semeadas e outras sementes, ou ainda conseguir a formação de nuvens, o roncar dos trovões, despir raios, mudar umas coisas e outras, como Roger Bacon se jacta de ter feito várias vezes, somente por pura e natural magia. A alquimia também não tinha nenhum merecimento diante de seus olhos. Ela é, na verdade, uma impostura excelente, garantida contra toda a punição. Ela se bate, sobretudo, contra a procura da pedra filosofal, pelo toque da qual todas as coisas seriam imediatamente convertidas em ouro e em prata, segundo o desejo de Midas, e se esforçam para tirar do céu alto e inacessível uma tal quintessência por meio da qual se tornarão fortes e sábios. Os alquimistas, para dar não somente riquezas que excedem as de Cresos, mas mais do que isso, de fazer o homem retornar à sua juventude inteira saúde, expulsando dele a velhice quase, o tornando imortal. Os alquimistas são como os médicos. Todo alquimista é médico e saboeiro, e enche as orelhas dos homens com palavras, mas sua intenção é de esvaziar seus bolsos. Ele sempre toma algumas moedas daqueles a quem fazem promessas de grandes riquezas, e como se vê, não passam de mentiras e fantasias de espíritos mal formados. Todavia, a Agripa reserva a maior violência para os prelados. Esses são hipócritas, fazendo todas as suas obras com a finalidade de serem vistos pelos homens, fazendo propaganda de sua religião nos lugares públicos e frequentados, procurando se assentarem nos melhores lugares nas assembleias e convocações, e desejando que se os chamem de senhores, nossos mestres e doutores, pelos que estão na praça, pelos que passem por todos e por todos, fechando a porta dos céus onde eles não entram, impede que os outros entrem. Eles têm o seu olho avaro fixo no ouro e nas oferendas, ocupando-se das coisas mais simples e acessórias da igreja, como cuidar de fazer novos regulamentos para o dízimo, coleta, oblações e esmolas, ordenando que as leis e as cerimônias sejam
cuidadosamente observadas, exigindo o dízimo das colheitas do gado e de todos os rendimentos, mesmo das menores coisas. Mas quanto às obras maiores e mais exigidas pelo Evangelho e pela lei, a justiça cristã, o julgamento reto, a misericórdia e a fé, eles deixam tudo isso para trás, mostram um morrão e submergem a chama, tropeçam num pequeno calho e saltam para cima de uma grande pedra. Condutores cegos, falsos e enganadores, raça de vidros bem lavados externamente, sepulcros brancos por fora, adornado de mitras e de chapéus, enfronhados em seus hábitos, mostrando semblantes de santidade, mas por dentro cheio de gordura, de hipocrisia, rufões, jogadores, comilões, beberrões, envenenadores, filhos da fortuna, não pelo mérito de alguma virtude, mas por qualquer serviço desonesto, por peitas ou por favor de príncipes, quando não são elevados a dignidades que desfrutam pela sua força das armas, com as quais adquirem prelazias e benefícios, para se apropriar dos bens eclesiásticos que tiraram dos pobres para enriquecer suas casas particulares, fazendo monopólio e comércio das esmolas de nosso país e antecessores, das quais eles abusavam em luxúrias, jogos, caçadas, compra de cães e de cavalos, de toda uma excessiva vilania e superfluidade. Para eles, os papas não são melhores do que os prelados. Os últimos também, Paulo, Sixto, Alexandre, Júlio, famosos perturbadores da cristandade. Os papas são perigosos e se alguém quiser contrariá-los em seu modo de fazer as coisas, se quiser resistir aos seus apetites desordenados, deve estar disposto e preparado para receber o martírio no nome de Jesus Cristo, o que quer dizer ser queimado como herege, assim como aconteceu a Jerônimo Savonarola, da ordem dos irmãos pregadores, homem de espírito profético, teólogo, que foi queimado em Florença. A leitura desse texto do século XIV, alguém pode pensar que está lendo não Agripa, mas Voltaire ou Diderot, mas o mais surpreendente é que Agripa é o grande ocultista da Renascença, cujas obras não cessaram de ser reeditadas, lidas e meditadas até o século XIX. Ao mesmo tempo em que ele fustiga a falsa ciência, publicava em Colônia em 1533, depois em Lyon em 1550 sua obra magistral, De Oculta Filosofia. Então, em quem acreditar? Pergunta. O sábio ocultista, grandemente apaixonado, apesar de suas afirmações pela cabala, pelo ocultismo, pelo hermetismo, é o mesmo sábio cuja pena ataca violentamente as mesmas ciências que ele pratica, tudo para fingir que as combate? Pergunta. Muitos humanistas, como se verá o próprio Nostradamus, não conseguem se desembaraçar de suas contradições. Para se tentar compreender o universo intelectual de um homem da Renascença, é necessário examinar alguns dados. Desde os princípios do século X e século XIV, constituído numa era de prodigiosa revolução mental, pondo em causa, se diria hoje, todos os valores cristãos da Idade Média, valores que pareciam eternos porque eram fundados sobre a fé. A filosofia da Idade Média tinha sido bem sucedida em reunir uma espécie de síntese de certos elementos da filosofia antiga, da de Aristóteles em particular e da teologia. O personagem mais representativo desse sistema filosófico tinha sido São Tomás de Aquino, que havia esposado as ideias de São Boaventura e de mais alguns grandes místicos, depois por intermédio de Bizâncio e sobretudo de sábios gregos. Os ocidentais tiveram acesso a um novo aspecto da filosofia grega e de Platão, até então mal conhecido na Europa. Ao mesmo tempo, eles descobriram um outro aspecto da ciência, aquele que lhe trouxeram os árabes e também os judeus da Espanha. Tornava-se tentador conciliar filosofia pagã, filosofia cristã e ciência, mas o caminho para isso era difícil. Esse período de fermentação de ideias, de sua confrontação com os fatos, não terminaria senão em pleno século XII. Em pleno século XVII, quando Descartes, Leibniz, Spinoza e Meissel lançaram as bases da filosofia e das ciências modernas. Biografia de Nostradamus.